Bom dia, gente! Aqui é a professora Dalcira. Hoje nós iremos trabalhar no conteúdo de ciências pirâmide alimentar, certo? Vocês lembram que quinta-feira passada nós trabalhamos sobre a alimentação saudável, né? Conversamos sobre os nutrientes, as proteínas, os lipídios. Agora nós vamos fechar esse conteúdo trabalhando a pirâmide alimentar. E o que é uma pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar é um instrumento sobre a forma gráfica que visa orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável. Então, nós vamos ver na pirâmide alimentar um gráfico como um instrumento para que a população possa ter como um guia de referência para, então, realizarmos uma alimentação saudável. Como se divide a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar brasileira ela é dividida em 8 grupos de alimentos. Então, nós vamos ver. Grupo 1 são os carboidratos. Grupo 2, verduras e legumes. Grupo 3, frutas. Grupo 4, leite e derivados. Grupo 5, carnes e ovos. Grupo 6, leguminosas e oleaginosas. Grupo 7, óleo e gorduras. E grupo 8, açúcares e doces. E também ela é distribuída em 4 níveis ou andares. Lembra que é um gráfico, né? Uma pirâmide, então ela vai ter 4 andares. O grupo 1 vai ser o andar dos alimentos energéticos, constituídos pelos carboidratos. Então, o grupo 1, né, já vai ser esses alimentos, o nível, né, da pirâmide, o primeiro nível, nós vamos ver os alimentos que são os carboidratos. O 2 e o 3 são os alimentos reguladores, constituídos pelas vitaminas, minerais e fibras, que serão as frutas, verduras e legumes. O nível 4, nós vamos ter o grupo 4, 5 e 6, que é dos alimentos construtores, constituídos pelas proteínas de origem vegetal e animal. E o nível 4, os alimentos energéticos extras, que são compostos pelos açúcares e gorduras em geral, que devem ser ingeridos de maneira controlada. Então, para esse nível 4, que ele vai estar lá no topo da pirâmide, nós não podemos exagerar. São os alimentos que nós temos que ter muito cuidado, porque se usado de forma, né, não correta, nós poderemos ter problemas seríssimos de saúde, certo? Vamos lá? Aí nós temos a pirâmide alimentar. Vejam aí, estão vendo o grupo 1 dos carboidratos, ó, tá bem ok, né? A gente vê o grupo 2, o grupo 3 ao ladinho, ó, as porções também, quanto a gente deve ingerir. Olha o grupo dos energéticos extras lá no pico, né? Que são as gorduras. Olha que gordura ele apresenta. Os óleos, o azeite, a manteiga ou margarina, doces, como ele coloca aí, ó, o sorvete, o chocolate. Então, esses têm que ser com toda a cautela, tem que ser usado com muita moderação. Aí, vamos de novo ver e analisar bem direitinho, ó, alimentos energéticos extras. Tá vendo que ele tá no topo? Grupo 7 e grupo 8. Aí a gente tem os alimentos construtores, ó. Grupo 5, grupo 4, grupo 5 e grupo 6. Tá aí. Depois a gente tem os alimentos reguladores. Olha os exemplos, grupo 2 e grupo 3. E depois
nós temos o grupo 1, que são os energéticos, que são os carboidratos, né? Então, ele inicia do grupo 1 e vai até o topo. Então, para saber, olha uma coisa que essa pirâmide trouxe de interessante. A gente viu na outra aula que a água é um líquido indispensável à nossa saúde, né? E que a água também é um alimento, certo? Então, para a gente saber quanto nós precisamos beber de água durante um dia, nós precisamos fazer o seguinte. Olha o exemplo de tia Dalcília. Tia Dalcília tem 66 quilos atualmente. Para saber a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias, eu vou multiplicar 66, que é o meu peso atual, vezes 30. Então, todos os dias eu tenho que tomar 1 litro, né? 980 miligramas, certo? Então, eu tenho que tomar quase 2 litros, né? 1 litro, 980 miligramas, todos os dias, certo? Vai ter um exercício que vocês irão precisar fazer essa contagem, esse cálculo. O peso de vocês vezes 30, para saber quanto é que você precisa beber de água durante o dia. Aproveita e faz o de mamãe e o de papai também, do pessoal da casa, para saber que todo mundo está tomando água de forma correta, tá? Porque cada um de nós temos uma necessidade. Vai variar, a questão da necessidade vai ser pelo meu peso multiplicado por 30. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o EDA, esquematizou em 1992 a primeira pirâmide alimentar. Então, o primeiro gráfico, a primeira pirâmide foi esquematizada, ou seja, foi pensada e sugerida pelos Estados Unidos, por esse Departamento de Agricultura. No Brasil, o primeiro gráfico foi criado em 1999, com base nos padrões alimentares norte-americanos. Então, com base aos alimentos e os padrões que nós, enquanto brasileiros, necessitamos. Nossa pirâmide inclui alimentos tipicamente brasileiros. Então, nós vamos encontrar na nossa pirâmide alimentos que só existem, né, na nossa cultura, certo? Em 2013, houve uma mudança relacionada com a quantidade, o tipo e a distribuição dos alimentos. Aí foi como entrou aquela história que a gente disse, são as porções do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4, do 5, do 6, do 7 e do 8. Foi a partir de 2013 que começou a se distribuir, né, os alimentos dentro da pirâmide por porções, onde cada pessoa, né, deve utilizar as porções diárias que o seu organismo necessita para uma boa alimentação ou uma alimentação saudável. Então, vamos lá? Porções adequadas para uma refeição saudável. Aí, a gente tem aí, ó, o gráfico, o pratinho. Olha o pratinho como foi feito. 50% nós vamos ver aquele grupo das verduras, frutas e legumes. 25% nós vamos ter o quê? Os carboidratos, né? Os carboidratos estão ali. Aí nós temos 12,5% e 12,5%, né, de proteína vegetal e proteína animal. Que nós já entendemos o que é proteína vegetal e o que é proteína animal. Já nos foi falado também na aula passada. Olha, agora eu trago um desafio para vocês. Esse desafio será realizado e vale pontos, certo? Vocês vão realizar esse desafio da seguinte forma. Você terá que elaborar, com a ajuda de um responsável, o prato do seu almoço. Lembre-se que essa refeição deverá ser a mais saudável, então, respeitando a pirâmide alimentar, tá bom? Vamos nos guiar por ela. Depois da montagem do seu prato, você vai classificar
os grupos dos alimentos que estão presentes no prato, igual o prato que tia deu o exemplo, 50%, né, de verduras, frutas e legumes. Então, quais as verduras, os legumes e as frutas que você utilizou naquela refeição? 25%, a gente vai ver o carboidrato, veja qual é o carboidrato que você vai usar naquela refeição, certo? E assim por diante, proteína animal e proteína vegetal, veja isso também. E depois que você fizer essa classificação, você vai classificar os níveis dos alimentos, ou seja, se eles são energéticos, reguladores, construtores ou energéticos extras. Lembre-se que, né, poderá ser mais de um. Você pode ter tido o energético, que é o carboidrato, o arroz ou o macarrão, né? Você pode ter tido também um energético extra, ter comido uma sobremesa, tipo um bombom, um chocolate, um sorvete. Aí, tia, como é que você vai saber se eu fiz tudo isso? Vocês vão mandar um vídeo e tirar a foto do pratinho de vocês, igual que tá na atividade anterior. A fotozinha do prato e depois você no videozinho explicando, né? Relatando a sua experiência com a refeição saudável do seu almoço naquele dia, certo? O que é que você comeu de energético, né? O que é que você comeu de reguladores e mostrar, apresentar, tá? Não esquecer de fazer um vídeo e tirar foto para enviar para o privado da professora com o nome Desafio Concluído. Para a conclusão do desafio, você terá até o dia 30/5. Então, eu dei a vocês, estudando a vocês, até o sábado para fazer esse desafio. E nós precisamos receber professora Michele, professora Fabrícia, professora Gerlane, professora Dalcira. Precisamos receber essas fotos com esses videozinhos, tá? Para poder fazer uma pontuação de vocês. Entenderam o desafio? Se não entenderam, é só perguntar no privado de tia Dalcira, tá bom? E vamos lá, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Sucesso não é um acaso, é o resultado da dedicação diária aos estudos. Então, isso significa que o sucesso não vem de graça para nenhum de nós. Nós temos que nos esforçar, nos dedicarmos às nossas atividades diárias. E a atividade de vocês, enquanto estudantes, enquanto alunos, a responsabilidade é realmente dedicar-se diariamente ao conhecimento de vocês. Um beijo para vocês. Tenham um excelente final de semana e que Deus os abençoe. Tchau, até mais. Beijo, 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 beijo.